E chegamos ao vídeo final dessa temporada de Ruptura com o 10º episódio e muitas coisas para comentar, muitas teorias confirmadas que você viu aqui na nossa playlist de vídeos. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje falaremos sobre o season finale de Ruptura. Na verdade, Franz? Exato, gente. Nós temos um vídeo sobre todos os episódios dessa temporada de Ruptura. Teorizamos até não poder mais. Algumas coisas acertamos, outras erramos horrores. Mas certeza de que foi uma temporada muito boa. De que foi realmente incrível acompanhar essa segunda temporada de Ruptura. Né? Muita gente ali no meio não estava gostando, não estão entregando nada. Mas esse episódio em si foi ótimo. E como conclusão de temporada, foi perfeito também. Já entra como um dos melhores episódios da série, eu acredito, esse 10º episódio. Porque realmente nos deu respostas, nos deu drama, nos deu coisas para pensar, nos deu crítica ao capitalismo, e assim, deu tudo, né? Deu tudo que tinha para dar nesse 10º episódio. Então, vamos começar, né, com o primeiro ponto aí do episódio, que foi essas conversas rolando na cabana, né? Primeiramente, nós temos assim o desenho do que seria o plano do episódio, né? De que o Mark externo, a Devon e a Cobel pensaram para libertar a Gemma, né? Então eles descobriram, primeiramente com o Mark interno, de que o Cold Harbor não estava finalizado. Então, beleza. Depois dessa informação, sabemos um plano. O plano era o seguinte: fazer o Mark voltar para o andar de ruptura, terminar o Cold Harbor, e assim que terminar o Cold Harbor, ir até o corredor de exportações, ir até o andar de testes. Aí ele passaria, né, para Mark externo. O Mark externo ia lá, pegava a Gemma, voltava para o andar de ruptura. Aí ele voltava a ser o Mark interno, levava como Mark interno eles ali para a escada de saída, e basicamente ele se matava, né? Ele e a Mrs. Cade se matavam para o Mark externo e a Gemma poderem viver o seu amor, né? Era basicamente isso, né? Exato. Exato, e a gente teve, né, uma coisa que a gente comentou que possivelmente ia acontecer, de certa forma aconteceu também com o Dylan interno e externo indiretamente, mas com o Mark foi diretamente, que é a conversa de interno e externo, né? Então foi muito interessante ver isso, a maneira que a série abordou, né, com o uso da câmera ali, né, um gravava, depois o outro respondia, e a maneira que essas transições foram ficando mais rápidas também, né, de uma resposta para outra, para que eles construíssem mesmo um diálogo mais fluido. Acho que foi muito bacana. E é interessante ver como eles são similares, né? Eles são parecidos, mas eles não pensam da mesma maneira. Ambos têm os seus desejos, né? E de certa forma, até, entre aspas, o seu egoísmo por conta de cada um ter aí o amor que ele quer salvar, né? Então, foi muito bacana ver esse diálogo dos Marx acontecendo. Exatamente. E eu acho que aqui a gente percebe que realmente o protagonista da série Ruptura é o Mark interno, não é o Mark externo, né? Ele, o conflito era o dele, né? Tipo assim, você está me pedindo para me abdicar de tudo, abdica da sua vida, abdique do seu amor em torno de você poder viver o seu, né? Era isso que o Mark externo estava pedindo. E ele percebe, pô, como assim? E os outros internos que estão lá, além de mim, o que você vai fazer? Você nunca vai voltar para o andar da ruptura. Então, se a ruptura realmente cair, a Lumon realmente cair, beleza, pode ser um inimigo em comum, mas e todo o resto das pessoas que estão ali? Você vai realmente sacrificar todo mundo? Me lembrou um pouco aquela coisa do fim da escravidão no século XIX e a Inglaterra basicamente afundando navios negreiros, porque era tipo, beleza, queremos o fim da escravidão, mas então deixa eu afundar aqui o navio negreiro para dar um choque no mundo, beleza, você quer salvar as pessoas que você tá matando, né? É, então, e aí, tipo, como assim, né? Você quer Ou acabar com senão, isso? vamos resolver um problema, mas meramente por ter um interesse, né? Que é exatamente o que eles Né? estão fazendo. Então é grave, né? Ele fala assim: a gente vai se livrar do seu peso do pesadelo que é lá dentro. Aí ele fala, mas quem disse que é um pesadelo? Somente, sabe? Não é isso também 100% do tempo. Então é você também supor o que o outro quer a todo momento, você supor a opressão no outro e tal, de que ele obviamente vai querer se matar e vai querer que a vida dele se dissipe, e não necessariamente, né? Então é muito legal ver essa dualidade dos dois. Basicamente, o episódio é o M-Tape do Alan Scott pro Emil, né? Porque realmente é muito bom como ele consegue transformar cada Mark, né? Cada Mark tem expressões diferentes, tem tons de falas diferentes,
nessa briga que eles acabam tendo. E é muito interessante, né? E enquanto isso, nós estávamos tendo um diálogo entre, obviamente, também pessoas que não necessariamente têm o maior dos vínculos, mas têm ao mesmo tempo. Que é Hayley Ear e o pai dela. Só que não é o dela, James Egan, que é o pai da Helena, na verdade. E eles têm todo um diálogo ali que a gente descobre várias coisas também. Exatamente, né? Que além da Hayley, ele tem outros filhos, né? Além da Helena, na verdade. E que ele fala que não gosta da filha porque não via mais o brilho de Egan nela, mas enxergava isso na Hayley Ear. Então já veio assim na minha cabeça, de repente, uma trama dela e a Helena se inverterem. Eu nem sei se seria possível isso acontecer, né? Não sei se eles têm a tecnologia ou o conhecimento para conseguir, de repente, tornar o externo interno, interno externo. Sim, Mas eu acho seria que bacana. talvez seja o que passou na mente dele quando ele falou essa coisa de eu vejo esse brilho em você, né? Mas realmente foi uma coisa meio enigmática, assim, essa aparição dele. Ele deu aquele testemunho, né? Então, pelo que parece, realmente, ele já não vê a Helena como essa sucessora da família Egan, ali na casa de Egan, né? Porque ela parece não ser também mais a maior apoiadora, talvez, da ideologia, ele já percebe isso. E ele fala, pô, a Hayley Ear tem esse sangue, né? Ela tem esse impulso, né? Essa Então, talvez ele tenha energia, né? visto ela no discurso do final da temporada e tenha visto isso nela. E ponto interessante também de que ele realmente está fabricando filhos aí à torta direito, mais uma questão que a gente falou da abertura, né? Então, junta com o que a Cobel falou no último episódio, quando ela entrou lá nos chalés, que ela era uma do James, né? Então, muito provavelmente, ele é uma colônia de reprodução ali mesmo, né? Tipo, ele estava querendo um E filho que eles talvez falam realmente que entregasse e não entregou. falam no episódio que ali é uma cabana de parto, né? Eles chegam a citar isso durante o episódio, então ficou bem claro o que ele tem feito. Então, é realmente engraçado, né? Porque que ele talvez ele tenha seja um pouco de querer o filho e um pouco de teste também, assim, sei lá, a mãe é rupturizada e o filho, sei lá, se passa pro filho ou não, se ela De ele repente tendo ver tipo se assim, vários fazendo ao mesmo tempo. isso, essa luz de Egan, esse brilho, fique no filho, né? Igual ele tá procurando. Pode ser uma busca incessante, né? Exatamente. Aí, voltando à questão de como convencemos o Mark interno a voltar lá para o andar da ruptura, que é basicamente a Cobel sendo a pessoa mais racional ali da galera e, e falando, gente, vamos explicar para ele as coisas que estão acontecendo? Tipo, vamos explicar o que a gente está pedindo? E a gente consegue as maiores revelações, talvez, do episódio, que é sobre o porquê está se fazendo tudo isso, o que é o gerenciamento de macrodados, o que é tudo isso. E vamos lá, né? Basicamente, ela fala muita coisa. Primeiro, coisa que a gente já tinha comentado aqui, de que os dados que estão sendo arquivados ali, estão sendo geridos, são os humores da Gemma. Então, todos os arquivos são uma sala que ela estava entrando, e essas salas são nomes de cidades, como a gente já falou nos episódios passados, e cada sala representa um humor da Gemma. Então a gente percebeu que todas as salas, elas ou falavam de luto, falavam de alegria, e esses humores, né, esses temperamentos também passam para a pessoa que está ali vendo os dados, é o que a Cobel fala para ele, né, você nunca sentia nada com os números, e ele fala, né, sim, ele sentia alguma coisa. E essa questão dos humores também lembra um pouco também a história do Kier, que ele fala dele domar os humores, a gente viu muito disso lá no episódio 4, no Vale da Aflição, né? Então também tem muito a ver com isso. E basicamente é isso que o gerenciamento de macrodados estava fazendo, né? Eles estavam criando aqui essas divisões dos humores dela, da divisão da ruptura. Novas internas, né? Cada projeto que o Mark concluía criava uma interna nova para ela, única, né? De um jeito especial. Exato. E quando chegasse na 25ª no 25º projeto, iria se acabar, né? Aparentemente não tem mais. E a Gemma iria morrer, né? Depois desse teste que eles iriam fazer. Assim, aí surge, eu acho que algumas perguntas decorrentes dessas Sim, eu já ia puxar informações. isso também. Primeiro, todos eles estão fazendo a mesma coisa ou cada interno do gerenciamento de macrodados está fazendo né? Tipo, está gerenciando um andar de testes ou todo mundo está fazendo da Gemma? Isso ainda não ficou claro, né? E Pelo também menos para mim.
Então, emendando nesse questionamento, que ficou um pouco, para mim, sem explicação ainda. Novamente, que a gente falou aqui nos episódios e ficou sem resposta. Por que o Mark? Porque Por o que o Mark. Mark e a Gemma? Será que é porque eles tentavam colocar pessoas no andar de testes que tivessem um vínculo emocional com a pessoa que está no macrodado? Será que isso era uma coisa importante para esses testes todos? Porque Ah, eu ainda acho não que tem muita sim. explicação por quê, né? A Cobela não chega a falar, sabe, como se a Gemma morreu, o que aconteceu com ela, como ela chegou naquele lugar. Isso possivelmente eles vão abordar na próxima temporada, né? Mas por que o Mark, por que a Gemma, ficou ainda dúbio, né? Eu acho que realmente o vínculo é importante. Mas a gente não sabe realmente por que escolheram eles, se tem alguma coisa muito especial na história deles, pra gente saber, porque eles têm os traumas, mas assim, todo mundo tem, né? Então, por que escolheram eles especificamente, né? E realmente, se há outros andares de Sim. testes, né? É porque se Porque o será que vínculo é tá. importante, será que os outros refinadores também têm pessoas que eles têm algum vínculo lá embaixo? Exatamente. Então, isso também é uma coisa bem interessante da gente notar para as próximas temporadas, porque não foi dito, por enquanto. Agora, uma side quest aí desse episódio foi a questão do Dylan e da demissão, né? Que eu vi questões múltiplas sobre isso. Muita gente falando que ele entrou assim realmente em ele aceitou, né? As duas partes do Dylan se aceitaram, como foi. Mas eu pessoalmente não vi dessa forma. Eu vi dessa. Ele tá sendo obrigado a ficar lá mesmo, pelo Dylan externo. Eu não vi nada desse ponto. Ah, e as duas partes se entenderam e tal. Eu pessoalmente não vi nada disso. Eu vi que realmente o Dylan externo, até num pouco de ciúme, está falando assim: olha, cara, você vai ficar aí. E acabou. Até um pouco E. de punição também, né? É, exato, né? Tipo, ó, você tava aí me traindo. Aí agora acabou pra você, vai ficar aí mais Ah, você tempo. quer Não quero sair? Vai sofrendo. ficar, e não vai ter a minha esposa. Exato, vai ficar aí sofrendo. E pra mim é um pouco isso, né? Até o Mr. Miltic, eu acho que ele sabe um pouco disso, porque ele não quer mais problema na cabeça dele. Ele só sai vazado e Não, fala, o Newt, que tá com uma agenda tão apertada, ele entrega o papel, se vira e sai correndo. e então, Ele, nesse é, episódio, inclusive, ele tá loucaço, né? Sensacional. tá, ele tá poucas ideias. Ele tá fazendo, coitado, tanta coisa. Mas então é isso que acontece com o Dylan, né? Basicamente a demissão dele não é aceita, ele vai ser obrigado aí a continuar. É, pelo menos pelo Dylan externo dele. Eu acredito que ele ainda teria a opção de descer lá pelas escadas e tal, né? Se realmente ele quisesse, mas ele voltaria todos os dias, né? Então ele teria que se matar todos os dias, o que é bem inviável. É, então, é triste, né? Eu pessoalmente acho muito triste. Eu não vejo uma história de reconciliação dos dois, interno e externo. Eu realmente acredito que é, meu, trabalha aí e você tá sendo punido. É o trabalho enquanto punição. É, porque Eu na realmente carta vejo do isso. Stanley fala, me conforta ter você aí embaixo. Acho que talvez as pessoas tenham linkado uma reconciliação disso, né? Mas eu também não enxergo assim, não. É, discordamos. Sério, estou discorda dessa análise. Mas, né, obviamente cada um tem sua análise. Próximo ponto é eu trouxe a pintura, né? Então, o Mark interno retorna ali para o andar de ruptura, encontra com a Hayley Yara ali também, e tem uma nova pintura ali no andar, no hall de início, que é a Vitória de Cold Harbor. Né? Então, primeiro nós temos essa imagem ambientada lá no Walls Hollow, né, no Vale da Aflição, que a gente viu lá no quarto episódio. E primeiro, a gente vê é um grande panteão da série, né? Assim, dos personagens da série. A gente vê todos ali que estão embaixo são pessoas do andar da ruptura, né? Funcionários da ruptura, no seu geral, não necessariamente rupturizados, que tem a Cobel ali, tem o Mr. Miltic, tem a Mrs. Wang, e ali em É, eu acho que as cima únicas nós. exceções é a irmã e o cunhado dele, né? Que não são do andar. De resto, Ai, são fato, não pessoas observei. relacionadas. Então são pessoas relacionadas ao Mark, me confundi, perdão. É, então, pessoas relacionadas ao Mark de alguma forma, ou à ruptura. E lá em cima, todos os Igans, né? Acho que dá pra. De outros episódios dá pra gente perceber que são todos os Igans. Pelo menos o Kier tá lá, o James Egan e a Helena está ali em cima também. Os outros a gente não conhece, mas são pessoas, assim, rostos que já vimos em algum lugar. E ele está ali como uma figura meio messiânica, né? Apontando para o céu, apontando, obviamente, para a galera que está ali em cima, o computador. Então, realmente, de um ato de milagre, né? Ele está Quase sendo como um feito um profeta, milagre. né? Exato, né? O contato com os deuses, né? Então, tipo,
o pessoal, os Zigan, né, eles estão justamente como se derramasse sobre ele, sobre a cabeça dele, alguma luz, né, tipo, a água como se fosse uma luz mesmo, e está sendo revelado a ele, ele está, tipo, revelando para as outras pessoas. Então é uma coisa meio profética mesmo, ele está revelando a verdade para as pessoas, revelando uma invenção, tal, que está saindo dos Zigans, né, eu acho que é um pouco isso. Eu acho bem metafórica essa pintura. Encaixa muito com a maneira que eles usam a arte, né, para transmitir mensagens, né? É que essa acho que talvez seja a primeira que a gente vê usando de fato eles, né? Porque normalmente eles usam supostos cenários do Kier, né, relacionado a ações, como aquela que tinha o Kier perdoando os traidores e tudo mais, ou eles até reimaginam como a gente viu a pintura do Miltic, né? Mas eu acho que usar eles de fato, uma mensagem tão clara assim, é a primeira vez. E eles no centro, né? Não é o Kier no centro. Porque dos Exato. traidores, por exemplo, eles estão ali como... Eles estão na lama, eles estão enterrados. São cabeças só, né? Eles estão realmente no primeiro plano, né? Os Zigans estão no terceiro plano, quase, da figura, né? Então é interessante também notar isso, realmente, talvez pensando nesse protagonismo dos internos. E o que a gente tá falando nesse episódio, né? Que eu falei, que realmente os protagonistas da série são os internos, não são os externos, né? Agora, pulando para o próximo ponto, que para mim é um dos melhores diálogos, acho que a série já teve, que é a conversa entre o Mark S e a Hayley R, que foi lindo, né? Tipo, é triste os dois sabendo, pelo menos até aquele momento, que eles nunca vão ter um final feliz, né? De verdade, de que é triste saber que eles não sabem nada sobre as coisas, né? Eles falam, Equador. É um prédio, né? Porque o que eles conhecem é isso, né? Ou um continente, né? E é lindo, assim, sabe? Porque é triste ver esse momento. De que eles realmente não sabem. O Mark externo oferece para o Mark interno, vou passar pela reintegração, etc e tal. Mas ele sabe que mesmo que isso seja verdade, ele tem dúvidas, e a reintegração seja um sucesso, ele consiga ter uma vida lá fora, a Helena Egan não vai fazer isso. Não. Então, a história de amor deles realmente só pode existir naquele andar. Então, é compreensível também. Né? A vida deles, a vida encontrou um caminho, né? Eles conseguiram fazer dar certo. Mas acabando, seja como fosse, né? Não ia ter, né? Caminho. Tanto que ele fica em negação quando a Cobel fala que quando você concluir o Cold Harbor, vai ser seu último dia de trabalho, você vai ser descartado, você e a Gemma. Sim. E ele não quer isso também, né? Exato. E é muito triste, né? Porque é só o andar da ruptura. A vida deles é o andar da ruptura, né? E eu acho que ele já percebe ali na fala antes, na conversa que ele tem com o Mark, quando o Mark erra o nome da Hayley, ele fala a Eleni, né? E ele, tipo, esse cara não liga pra mim. Se ele ligasse, tipo, realmente ele teria prestado atenção no nome da pessoa que eu amo, sabe? Então, como que depois disso ele vai querer ligar? E nem se ele ligasse, que nem o Osmo falou, não daria, né? Porque, obviamente, ela não iria fazer a reintegração. Então, é super triste. Dito isso, eles finalizam o Cold Harbor. E começamos primeiro apresentando-se um novo departamento, que é o departamento ali de entretenimento. Daqui começa uma bandinha, né? O Mr. Miltic faz uma banda. Bandinha não. Seth Miltic faz uma apresentação digna, porque olha, pode ser gerenciamento de macrodados, mas ele faz um micromanagement. Ele entrega a carta, ele dança, ele bate na porta, o homem faz tudo, gente. A apresentação aí, fez tipo um stand-up. Foi, porque ele já começou enfrentando aí o Kier, que a gente, né, primeiro, quem é a voz desse homem? Porque me lembrou muito o chiado que ele fica com um chiado antes da resposta, que lembra muito o Bord. Então, talvez seja uma mensagem que venha do próprio Bord, né? E ele dá uma afrontada, né? Ele dá o afronte ali no Kier da Madame Toussaint. Ele dá... Fala da estátua, né? A estátua é 12 centímetros maior do que você era. Então ele dá essa afrontada. Aí depois ele começa ali a apresentação, né? Mais um M-Tape aqui nesse episódio, né? Basicamente, aí do Tremel Tillman, que eu acho que é o nome do ator. Que já estava incrível a temporada toda. Eu falei dele aqui a temporada toda. Ele realmente está ótimo no papel. E pra mim, é realmente assim, eles querem dar uma festa e tal. E eles têm isso lá na primeira temporada. Tem aquela festa do waffle que o Dylan recebe e tal. Que também tem uma coisa meio erótica envolvida. Nesse, não necessariamente.
Mas eles querem dar isso, e muito provavelmente até para atrasar eles ali, para a Gemma conseguir Distrair, né? distrair, para eles não conseguirem nem pensar em mais nada, né? Só que Heliar e Mark já estavam totalmente alinhados do que iria ser feito, que eles iriam enrolar o Mr. Miltic e o Mark iria até o andar de testes para salvar a Mrs. Casey, Gemma ou as 1000 personalidades dela. Exatamente. E nesse meio tempo, a gente também tem outra cena que a gente tem umas descobertas, né? Primeiramente, Gwendoline Christie voltando aí à série, né, para mais uma aparição. E ela representou Brienne de Tarth, tá? Aqui nesse episódio. Ela lutou igualzinha a Brienne, golpe baixo, chutou lá naquele lugar do Sr. Drummond. Ela mordeu, ela enforcou, ela fez tudo. Sério, foi ver a Brienne de novo, cara. Ela foi Brienne aqui nesse episódio. Mas então, a gente teve aqui primeiramente uma sala de sacrifício, né? E me parece, inclusive, de que já é uma coisa meio planejada, né? Já talvez uma coisa que já Não, aconteça. ela já acontecia, não é a primeira vez que ela faz, né? Que ela vira e fala, mas quantos vão ser necessários? Aí o Então, Drummond responde, quantos mais o quer quiser, né? então a Gemma pode ser um teste já. A Gemma ser tipo mais um teste, né? Que está sempre acontecendo. E eles estão aprimorando sempre, né? Então eles contrataram o Mark e ela, pensando em ela ser um próximo experimento aí que durou mais 2 anos e tal. Ou se eles tiverem outros andares também. E cada vez eles precisam sacrificar um cabrito. Essa parte aí, porque precisa. Pode ser só uma coisa realmente só Não sei se da é uma coisa religião. ritualística, né? Só da Que a religião. coitada da cabrinha. Não, e a cabrinha parecia inteligente, que ela vai olhando, gente, dá uma dó do bichinho. Dá uma dó, gente. Coitada da cabra. Ela não merecia isso, porque ela só foi jogada nesse covil de leões. Ainda bem que Brienne de Tarth dessa vez não deixou ela morrer, né? Porque eles foram pro pau, né? Todo mundo ali foi pro pau, né? Se colocaram na briga. E no final tem essa cena, essa cena que eu achei, inclusive, meio icônica. Cada vez mais Brienne de Tarth, inclusive. Porque essa iconografia dessa cena achei peculiar, né? E nisso, né, o Mr. Drummond primeiramente morre, porque quando vai se trocar ali pro andar de testes, troca do Mark interno, que não iria matar ele, porque o Mark interno também nem quer briga, o Mark externo também. Só que provavelmente ali, quando deu aquela virada, gerou-se um movimento reflexo, né? E O acabou músculo dele matando. caiu, né? Aí não teve o que fazer. Aí matou-se, né? Matou-se aí o Mr. Drummond. E tá. Aí, enquanto isso, lá no andar de testes, o que estava acontecendo? A Gemma foi pro Cold Harbor, né? Que tava agora a sala finalmente completa. E, primeiro, deram para ela a mesma roupa que ela estava no dia do acidente de carro que aparentemente a matou, mas que a gente sabe que não a matou. Então, mais uma coisa para lembrar ela desse trauma. E segundo, também o berço, que foi uma grande questão, porque eles não conseguiam ter filhos, e o Mark se irritou muito com a história do berço e tal, e foi um dos motivos de briga deles ali durante essa história de que ela não estava conseguindo gerar uma criança, eles não estavam conseguindo. Então, é tudo para forçar a quebra, né, da ruptura, né? Então, para ver se eles conseguem ir longe, se o trauma não é tão forte que quebra a divisão mental. E aparentemente não estava quebrando, né? Aparentemente Sim, estava sendo também forte. a interna que eles fazem não sente nada, né? Absolutamente nada. Então, é aquilo que a gente falou de anestesiar. Tinha o éter para anestesiar, que é onde a Lumon começou, e agora eles conseguiram anestesiar o sentido de uma maneira muito mais profunda, né? Fizeram uma pessoa que não sente nada. Mas aí o Mark consegue salvar a Gemma, né? E a gente vê o que é o Egan, né? Se frustrando da maneira mais vilão de filme, né? Foi. Não sei o quê. Foi E eles exatamente. conseguem fugir. E esse ponto da dor, o Mr. Drummond tinha falado lá na sala do sacrifício, é a luta eterna do que é pela cura, né? Pela cura da dor, né? E me lembrou muito o Dopesick, inclusive, que é o que a família lá fala quando elas estão fazendo os opioides. É basicamente o mesmo discurso. Mas então eles conseguem ali sair, só que é aquela coisa, né? Então eles se reencontram primeiro quando ela sai da sala, Gemma e Mark externo. É lindo, é um momento fofo. Só que logo depois eles vão ali já pro elevador e fica estranho, né? Porque já não são mais as mesmas pessoas. São a Mrs. Casey, a antiga terapeuta, e o Mark interno,
que não se conhecem dessa forma, né? Eles não se amam. Ela só era ali a terapeuta do ambiente de trabalho. Mas aí eles conseguem fugir, né? E eu até vi um comentário que foi interessante depois, que o Mark S consegue fazer a Gemma fugir, e ela chama o Mark e ele não vai. Mas um comentário interessante é que ela não sabe que ele fez a ruptura, e o médico havia comentado que ele tinha seguido em frente. Então, naquele momento, a Gemma realmente acha que ele está trocando ela pela Heliar, né? Pela Helena. Então, é um sentimento muito pesado. A gente não sabe o que vai acontecer agora, né? Se ela vai encontrar a irmã do Mark, se isso vai ser esclarecido ou não, se essa vai ser a impressão que ela vai ficar. Então, a coitada da Gemma, mais um trauma aí para acumular nas costas dela. Coitada da Gemma. Mas essa cena, ela é muito grandiosa, né? Ela é uma cena fácil, né? Porque, tipo, é aquela velha história, tipo, de escolha entre um ou outro, né? A escolha de Sofia, né? Basicamente. Mas é muito complexo, né? Porque é aquela história, é ele, enquanto Mark interno, também se posicionar, né? Ele vai escolher novamente, ele vai ser só um apêndice do Mark externo, ou ele vai ser o Mark interno que quer viver a sua história de amor e quer continuar com a pessoa que ele ama e quer continuar vivo, né? É tudo isso junto, né? É tudo isso junto e tudo isso combinado nesse momento breve deles e a Gemma gritando lá fora e a própria Heliar nem está, tipo, falando nada. Acho que até ela aceita, né? É porque eles falam, né? Nos vemos em Equador. E nos vemos em Equador é tipo, nunca mais se vemos, né? Se vemos aí num plano além. Então ela nem tá falando nada, tipo, vem. Ela está só assim, ela só tá aqui esperando ver, talvez, ele indo, né? E aceitando. Mas aí ele não aceita, ele escolhe ele se escolhe, né? Ele escolhe ele mesmo. E terminamos essa segunda temporada de Ruptura com os dois correndo e a série se transformando basicamente num padrão de pintura, o que me lembrou muito o padrão de pintura lá do Optic Design. E é isso. A segunda temporada de Ruptura. Exatamente, foi uma baita temporada. Algumas teorias a gente acertou, algumas teorias nós não aceitamos. Já confirmaram terceira temporada e disseram que não vai demorar 3 anos. Acho que Ben Stiller que tinha comentado que não vai demorar tudo isso. Tomara que isso Amém. Amém, porque senão não dá, né, gente? Porque a gente precisa ver o que vai acontecer, porque muito provavelmente a gente vai ter uma terceira temporada muito diferente de tudo que a gente teve até agora. Porque não é impossível agora eles voltarem pro ambiente de trabalho deles, até porque o trabalho deles acabou, né? Tecnicamente. Talvez seja uma coisa até meio Hunger Games, né? Eles lutando pela sobrevivência para não escapar do andar de ruptura. Né? Exatamente, porque o trabalho deles acabou. Era para eles estarem mortos, né? Era para Helena agora ser só Helena, não ser mais Heliar também. Então, o que vai acontecer, né? Tipo, e várias coisas, vários pontos durante a temporada que a gente ainda não sabe. O próprio Mr. Miltic vai se rebelar ou não, né? Então, ali quando ele sai do banheiro, ele talvez está disposto a brigar. Aí o Dylan fala, né? Fuck o Mr. Miltic, que é basicamente a mesma fala também que o Dylan fala na primeira temporada pra ele, no último episódio. E parece que tá todo mundo enfrentando ele ali, porque foi uma luta sindical que a Heliar faz ali no final. O que vai acontecer? Se ele realmente vai se revoltar? O que é o board? Por que a Natalie, por exemplo, não apareceu nesse episódio? Por que eles queriam o livro do cara que a gente ainda não soube por quê? O que vai acontecer agora dentro da ruptura? Quais são as reais motivações da Cobel? Porque a gente ainda não sabe. Gente, tem muita coisa ainda pra gente Será descobrir. que o Irving volta? Será que a Miss Huang volta? Tem esses mistérios também, né? Tem tudo isso pra terceira temporada revelar. Tem coisas ainda que nem a gente falou durante todo o episódio. Se todo mundo tem um interno que está sendo dividido em um outro andar, se todo mundo estava realmente fazendo a Gemma ou não. Se tudo era basicamente um grande teatro só para o Mark fazer o que ele precisava fazer. Não sabemos. E se for o caso, por que o Mark? Né? Novamente, por que Mark e Gemma o centro de tudo isso? Então, gente, é loucura, foi uma temporada incrível, fazer esses vídeos também, porque eu acho que a série se torna muito mais do que você só assistir ela lá pelos episódios e seguindo, porque se torna muito mais complexo, né? Porque a gente tá aqui deturpando, não, espero que não. A gente tá aqui decupando todas as cenas do episódio, né? Então acaba se tornando muito grandioso, né?
E é lindo, né, gente? Lindo isso. Exatamente. Nossa, muito obrigado para você que acompanhou os nossos vídeos até aqui, né, Franz? E até a próxima temporada. Até a próxima temporada. É isso. Muito obrigado. E vocês deveriam estar maratonando.